Bem-vindos ao 12º episódio da série Origens. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais tocantes e profundas de toda a Bíblia. Uma história sobre amor, perda, fé e providência divina. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além de um simples relato histórico. Estamos falando de momentos que definiram o destino de uma nação inteira, e que carregam lições poderosas para nossas próprias vidas. Imagine por um momento, você construiu toda uma vida ao lado de alguém. Décadas de companheirismo, sonhos compartilhados, promessas cumpridas. E então, em um único instante, tudo muda. A pessoa que esteve ao seu lado em cada batalha, em cada vitória, em cada momento de incerteza, simplesmente se vai. O que você faria? Como reagiria? Como oraria essa memória? Essa é exatamente a situação em que Abraão se encontra. Sara, sua esposa, a mulher que deixou tudo para trás e caminhou com ele em uma jornada de fé impossível, acaba de falecer. Ela tinha 127 anos. Pense nisso, mais de 60 anos de casamento, de desafios, de milagres. E agora, o patriarca está sozinho, de luto, em uma terra que ainda não é completamente sua. Abraão chora. Ele lamenta. A Bíblia não esconde a humanidade desse homem de fé. Ele sente a dor, a ausência, o vazio que apenas a perda de um grande amor pode deixar. Mas mesmo em meio às lágrimas, algo notável acontece. Abraão se levanta. Ele tem uma missão a cumprir, e essa missão revela muito sobre seu caráter e sua fé. Ele vai até os hititas, o povo que habitava aquela região de Canaã, e faz um pedido específico: precisa de um lugar para sepultar Sara. Não qualquer lugar. Um lugar digno, um lugar próprio, um pedaço de terra que seja permanente. E aqui está um detalhe fascinante: Abraão poderia simplesmente usar qualquer campo, qualquer caverna temporária. Mas não. Ele quer comprar uma propriedade. Os hititas, conhecendo a reputação de Abraão, oferecem-lhe gratuitamente o que ele precisa. Eles dizem: você é um príncipe poderoso entre nós. Escolha o melhor de nossos sepulcros. Nenhum de nós recusará seu sepulcro para que enterre sua morta. Repare na generosidade, no respeito que Abraão conquistou mesmo sendo um estrangeiro naquela terra. Mas Abraão recusa a oferta. Ele insiste em pagar. Por quê? Porque ele entende algo profundo sobre propriedade, sobre herança, sobre deixar um legado. Essa terra não é apenas um lugar para sepultar Sara. É a primeira porção da terra prometida que se tornará oficialmente propriedade de sua família. É o começo do cumprimento da promessa que Deus fez décadas atrás. Abraão negocia com Efron, o hitita, dono da caverna de Macela, perto de Manre. Efron, seguindo o costume da época, oferece o campo gratuitamente. Mas Abraão é firme: não, eu pagarei o preço total do campo. Aceite de mim o dinheiro para que eu possa sepultar minha morta ali. A negociação acontece publicamente, da porta da cidade, diante de testemunhas. Tudo conforme a lei, tudo registrado, tudo oficial. O preço? 400 siclos de prata. Um valor considerável para a época. Abraão pesa a prata, conforme o padrão dos mercadores, e a transação é selada. O campo, a caverna, todas as árvores dentro dos limites da propriedade, tudo passa a pertencer a Abraão. E então, com toda dignidade e reverência, ele sepulta Sara na caverna de Macela. Você já parou para pensar no significado desse ato? Abraão está fazendo uma declaração pública de fé. Ele está dizendo: eu creio que esta terra será de meus descendentes. Eu creio nas promessas de Deus. E esta é a minha primeira estaca fincada nessa promessa. Mesmo em luto, mesmo em dor, a fé prevalece. E você, o que achou dessa atitude de Abraão? Você teria a mesma determinação de honrar sua fé e seus princípios mesmo nos momentos mais dolorosos da vida? Mas a história não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando a se desdobrar de maneiras surpreendentes. Abraão já está velho, muito avançado em idade. A Bíblia diz que Deus o havia abençoado em tudo. Mas há uma preocupação no coração do patriarca. Seu filho Isaque,
o filho da promessa, aquele que nasceu miraculosamente quando Sara já estava além da idade de ter filhos, ainda não se casou. E para Abraão, isso não é um detalhe menor. É absolutamente crucial. Então Abraão chama seu servo mais antigo, o administrador de tudo o que ele possui. A tradição sugere que esse servo era Eliezer de Damasco, um homem de extrema confiança. E Abraão lhe faz um pedido incomum: coloque sua mão debaixo da minha coxa. Esse era um juramento solene e sagrado naquela cultura. O que estava prestes a ser pedido era de importância vital. Quero que você jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Mas irá à minha terra, à minha parentela, e de lá trará uma mulher para meu filho Isaque. O servo, homem prático e experiente, imediatamente levanta uma objeção lógica: e se a mulher não quiser me acompanhar a esta terra? Deverei então levar seu filho de volta à terra de onde você veio? É uma pergunta razoável. Afinal, estamos falando de uma jornada de centenas de quilômetros, em uma época sem meios de comunicação modernos, sem garantias. A resposta de Abraão é firme e cheia de fé: tenha cuidado para não levar meu filho de volta para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e me jurou, dizendo: à sua descendência darei esta terra, ele enviará seu anjo adiante de você, e você trará de lá uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser acompanhá-lo, você estará livre deste juramento. Apenas não leve meu filho de volta para lá. Perceba a convicção. Abraão não tem dúvidas: Deus providenciará. Deus enviará seu anjo. A mulher certa será encontrada. Mas em hipótese alguma Isaque deve voltar para Harã. A promessa está em Canaã. O futuro está em Canaã. Não há volta. O servo coloca sua mão debaixo da coxa de Abraão e jura. Ele então prepara uma comitiva impressionante, 10 camelos, carregados com todos os tipos de bens preciosos de seu senhor, e parte em direção à Mesopotâmia, a cidade de Naor, onde vivia a família de Abraão. Imagine a jornada. Dias e dias atravessando desertos, seguindo rotas comerciais antigas, até finalmente avistar a cidade. E quando chega, já é final de tarde. O servo, demonstrando sabedoria, faz os camelôs ajoelharem perto de um poço de água, fora da cidade. Por quê? Porque ele sabe que aquele é o horário em que as mulheres da cidade vêm buscar água. E então, esse servo faz algo extraordinário. Ele ora: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom êxito e mostra a bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a jovem a quem eu disser: abaixe o cântaro para que eu beba, e ela responder: beba, e também darei de beber aos seus camelôs, seja essa a que destinaste ao teu servo Isaque. Assim saberei que mostraste bondade ao meu senhor. Você faria o mesmo? Você teria coragem de orar uma oração tão específica, pedindo a Deus um sinal tão claro? É um pedido ousado, mas também profundamente sábio. O servo não está pedindo por beleza ou riqueza. Ele está pedindo por caráter. Dar água a um estrangeiro é gentileza. Dar água a 10 camelôs sedentos, cada um podendo beber mais de 100 litros, é trabalho árduo. É serviço. É generosidade extraordinária. E antes mesmo que ele termine de orar, acontece o impossível. Uma jovem se aproxima do poço. A Bíblia a descreve como muito bonita, virgem, e carregando um cântaro no ombro. Ela desce ao poço, enche o cântaro e sobe. O servo corre ao seu encontro e diz: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. E ela responde exatamente como ele havia orado: beba, meu senhor. E rapidamente baixa o cântaro e lhe dá de beber. Quando ele termina, ela diz: tirarei água também para seus camelôs, até que todos eles tenham bebido o suficiente. Ela então esvazia seu cântaro no bebedouro, corre de volta ao poço para buscar mais água, e continua tirando água até que todos os 10 camelôs estejam satisfeitos. O servo a observa em silêncio, maravilhado, perguntando-se se o senhor realmente havia tornado sua jornada bem-sucedida.
Quando os camelôs terminam de beber, o servo pega um pendente de ouro pesando 6 gramas e 2 pulseiras de ouro pesando 110 gramas, e lhe dá. Então pergunta, de quem você é filha? Por favor, diga-me. Há lugar na casa de seu pai para passarmos a noite? A resposta dessa jovem muda tudo, sou filha de Betuel, filho de Milca e Naor. Em outras palavras, ela é sobrinha neta de Abraão, da família exata que ele havia especificado. E continua, temos bastante palha e forragem, e também lugar para passar a noite. Imediatamente, o servo se curva e adora ao Senhor, bendito seja o Senhor, o Deus de meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho até a casa dos parentes de meu senhor. É um momento de reconhecimento profundo. A providência divina está operando de maneira clara e inegável. Cada detalhe se encaixa perfeitamente. Não é coincidência. É orquestração divina. A jovem, cujo nome é Rebeca, corre para casa e conta tudo à sua família. Quando seu irmão Labão vê as joias, ouve o relato e compreende o que está acontecendo, ele corre ao poço para encontrar o servo. Venha, bendito do Senhor. Por que está aí fora? Preparei a casa e há lugar para os camelôs. O servo é levado à casa, os camelôs são descarregados e recebem forragem, água é trazida para lavar seus pés e os pés dos homens que estavam com ele, e comida é servida. Mas o servo recusa comer antes de cumprir sua missão. Ele diz, não comerei até que eu tenha dito o que tenho a dizer. E então ele conta toda a história. Fala sobre Abraão, sobre como Deus o abençoou, sobre as riquezas, os rebanhos, a prata, o ouro, os servos. Fala sobre Isaque, o filho único, herdeiro de tudo. Explica o juramento que fez, a jornada, a oração no poço, e como Rebeca apareceu exatamente como ele havia pedido a Deus. Ele termina seu relato com uma pergunta direta. Agora, se vocês vão mostrar bondade e fidelidade a meu senhor, digam-me. Se não, digam-me também, para que eu saiba que caminho tomar. Labão e Betuel, o pai de Rebeca, respondem, isto vem do Senhor. Não podemos dizer-lhe nem mal nem bem. Aqui está Rebeca. Tome-a e vá, e que ela se torne a mulher do filho de seu senhor, como o Senhor determinou. É uma resposta notável. Eles reconhecem a mão de Deus em tudo isso. Não há hesitação, não há negociação sobre dotes ou condições. É claro para todos que algo maior está em jogo. Quando o servo de Abraão ouve essas palavras, ele se prostra em terra diante do Senhor. Depois, tira joias de prata e de ouro e roupas, e dá a Rebeca. Também dá presentes valiosos a seu irmão e a sua mãe. Então eles comem, bebem e passam a noite ali. Na manhã seguinte, o servo está pronto para partir. Mas o irmão e a mãe de Rebeca dizem, deixe a moça ficar conosco uns 10 dias ou mais. Depois ela pode ir. É um pedido compreensível. Afinal, estão prestes a despedir-se de sua filha e irmã, talvez para sempre. Mas o servo responde, não me detenham, agora que o Senhor tornou bem-sucedida a minha jornada. Deixem-me partir para que eu volte a meu senhor. Então eles chamam Rebeca e perguntam, você quer ir com este homem? E ela, essa jovem corajosa e cheia de fé, responde simplesmente, irei. Pense no que isso significa. Rebeca está concordando em deixar tudo para trás, sua família, sua terra, tudo o que conhece, para se casar com um homem que nunca viu, em uma terra estrangeira, baseada apenas em um relato e na clara evidência da providência divina. É um ato de fé extraordinário. Eles então abençoam Rebeca, dizendo, nossa irmã, que você cresça até se tornar milhares de milhares, e que a sua descendência possua as cidades de seus inimigos. É uma bênção profética que ecoará através das gerações. Rebeca e suas servas se preparam, montam nos camelôs, e partem com o servo. A jornada de volta começa. Enquanto isso, em Canaã, Isaque saíra para meditar no campo ao entardecer. Ele levanta os olhos e vê camelôs se aproximando. Rebeca também levanta os olhos, vê Isaque, e pergunta ao servo, quem é aquele homem no campo vindo ao nosso encontro? O servo responde, é meu senhor. Então Rebeca toma um véu e se cobre, conforme o costume da época.
O servo conta a Isaque tudo o que havia feito. E então acontece algo profundamente tocante. Isaque leva Rebeca para a tenda de sua mãe Sara. Ele a toma por esposa e a ama. E a Bíblia diz que assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Há tanta beleza nessa frase simples. O amor de Rebeca traz cura ao coração enlutado de Isaque. Eles não apenas se casam, eles se amam. E essa união se torna a continuação da promessa que Deus fez a Abraão. Reparem todos os elementos dessa história incrível: a fé de Abraão em enviar seu servo, a sabedoria do servo em orar especificamente, a generosidade de Rebeca que revelou seu caráter, a coragem dela em aceitar o chamado, e o amor que floresceu entre ela e Isaque. Cada pessoa nessa narrativa teve que tomar decisões de fé. Cada uma poderia ter escolhido o caminho mais fácil, mais seguro. Mas não. Eles confiaram. E Deus honrou essa confiança de maneiras que ultrapassaram suas expectativas. Essa história não é apenas sobre um casamento arranjado nos tempos antigos. É sobre a providência de Deus operando através de pessoas dispostas a confiar e obedecer. É sobre como Deus prepara o caminho quando nos movemos em fé. É sobre como, mesmo nos detalhes mais específicos de nossas vidas, Deus está atento, cuidando, guiando. Pense na oração do servo no poço. Quantas vezes pedimos a Deus sinais específicos? E quantas vezes confiamos que Ele responderá? O servo não apenas orou, ele ficou atento, esperou, e reconheceu a resposta quando ela veio. Há uma lição poderosa aqui sobre aprender a perceber a mão de Deus em nossas circunstâncias. E Rebeca, essa jovem notável, que escolheu generosidade e serviço sem saber que estava sendo observada, sem saber que aquele simples ato de dar água mudaria toda a sua vida. Quantas oportunidades perdemos porque não estamos atentos às pequenas oportunidades de bondade que se apresentam em nosso caminho diário? A história de Gênesis 23 e 24 nos mostra que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. Abraão não viu como tudo se resolveria, mas confiou. O servo não sabia exatamente como encontraria a mulher certa, mas orou e obedeceu. Rebeca não conhecia o futuro que a esperava, mas disse sim. E Isaque, em seu luto, foi preparado para receber o amor e a companhia que trariam cura ao seu coração. Essa é a beleza da narrativa bíblica. Ela não nos mostra pessoas perfeitas fazendo tudo certo. Ela nos mostra pessoas reais, com dores, dúvidas e desafios, que escolheram confiar em um Deus maior que suas circunstâncias. E esse Deus, fiel e amoroso, conduziu cada passo da jornada. A compra do campo de Macela por Abraão estabeleceu a primeira propriedade permanente da família na terra prometida. Era um ato de fé, uma declaração de que as promessas de Deus eram verdadeiras e que se cumpririam. Séculos depois, aquele lugar ainda seria lembrado como o lugar de sepultamento dos patriarcas e matriarcas de Israel. E o casamento de Isaque e Rebeca? Eles se tornariam os pais de Jacó, que mais tarde seria chamado Israel, e de Esaú. A linhagem da promessa continuaria através deles. A história da redenção avançaria mais um capítulo crucial. Mas além dos fatos históricos e teológicos, há algo profundamente humano e relatável nessas histórias. Há o luto de Abraão, que nos lembra que a fé não elimina a dor da perda. Há a determinação do servo, que nos mostra a importância de cumprir nossas responsabilidades com excelência. Há a bondade de Rebeca, que nos ensina que nosso caráter é revelado em ações aparentemente pequenas. E há a abertura de Isaque para o amor, que nos mostra que mesmo após grande tristeza, a vida pode trazer novas alegrias. Essas são as origens não apenas de um povo, mas de princípios eternos sobre fé, providência, caráter e confiança. São histórias que atravessam milênios porque tocam em verdades universais sobre a condição humana e sobre um Deus que se envolve intimamente com sua criação. Quando olhamos para trás, para esse episódio da série Origens, vemos mais do que eventos antigos. Vemos padrões de como Deus age, de como a fé se manifesta, de como a obediência é recompensada, e de como cada decisão que tomamos pode ter implicações muito maiores do que imaginamos. Que essas histórias nos inspirem a viver com a mesma determinação de Abraão, a mesma diligência do servo, a mesma generosidade de Rebeca, e a mesma abertura de Isaque para o que Deus tem preparado para nós.
Porque assim como Deus estava escrevendo uma história muito maior através deles, Ele está escrevendo uma história através de cada um de nós. Obrigado por nos acompanhar neste 12º episódio da série Origens. Até a próxima jornada através das páginas sagradas. Se este episódio falou com você, lembre-se, a fé não apaga a dor, mas transforma a dor em legado. Deus está nos detalhes, nos encontros e nas decisões que ninguém vê. Inscreva-se para continuar a série Origens, deixe seu like e comente. Qual parte dessa história mais tocou seu coração, o luto de Abraão ou a providência no poço? Até o próximo episódio. E que o Deus que guia destinos continue guiando o seu.